Esta presidente solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação na matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta, projeto de lei 167/2018, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tanque Moia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinação atualizada no ato da matrícula e rematrícula em escolas públicas e particulares do município de Limeira. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda 164, protocolada sobre o número 4.141/2018, que modifica o artigo 3º do projeto de lei 167/2018, de autoria da nova vereadora Érica Cristina Tanque Moia. Algum vereador deseja discutir a emenda? Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje vamos decidir como vamos pensar a saúde pública no município de Limeira. E aqui vou usar o tempo tanto da discussão da emenda quanto do projeto para colocar alguns pontos que acho necessário que os vereadores saibam. Não quero levar nenhum vereador aqui a erro, votando um projeto que não saiba realmente o que é. Essa emenda vem corrigir algumas coisas que foram repensadas e discutidas com técnicos, mas o principal é entender o que estamos fazendo essa noite. Nessa emenda se fala referente à colocação de envio para o Conselho Tutelar daqueles casos onde essas crianças ou adolescentes não forem vacinados. O vereador Marcelo Rossi já disse que há, nesse plenário, pessoas que ainda, ou melhor, pensam que a vacinação não é obrigatória. Então, nós vamos decidir aqui se o bem coletivo, a saúde pública, é acima da vontade dos pais. E vou colocar aos senhores isso, porque acho que é justo que o saibam, que realmente há grupos que não querem vacinar seus filhos. E vou discorrer sobre o que eu defendo, que é a necessidade para o bem comum que todas as crianças e adolescentes sejam vacinados. E vou fazer isso através da argumentação da própria história. Sou tida e tenho um trabalho quanto à amamentação. Passei aqui a Lei Lucas, então tenha certeza que o que tento fazer nessa noite é salvaguardar as nossas crianças. Não achem que esse projeto não é polêmico, porque é. Vamos um pouquinho da história. Século XVIII, a varíola aterrorizava o mundo. Na Inglaterra, Dr. Eduardo Jenner percebe que as mulheres que trabalhavam ordenhando vacas não adquiriam a forma pior da doença e começa, então, a fazer um estudo o porquê essas mulheres não iam a óbito nem desenvolviam um tipo como as outras pessoas que não tinham contatos com essas vacas. E, dentro dos estudos, ele passa a fazer um estudo com um garoto, onde, com pequena incisão no braço, colocava o pus
das vacas nesse corte. E assim descobre-se a vacina. Louis Pasteur perdeu, pai de 4 filhas, perde 3 para a febre tifoide e passa a sua vida toda buscando exatamente conter essa doença. Século XX, a conhecida, relembrada como praga do verão, quando era poliomielite. Nos Estados Unidos, o Dr. Jonas Salk faz a descoberta da vacina. Vendo vídeos, eu não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver, o que é, na época, pulmões de aço. Câmaras onde essas crianças, porque tinha uma incidência maior no verão, ficavam deitadas, tendo comprimido o peito para que pudessem respirar. A Marcha das Mães, pedindo e buscando recolher dinheiro para o estudo dessa doença que assolava os Estados Unidos na época. Da Marcha das Mães, passa para a Marcha das Moedas. E foi assim, a população contribuindo, é que houve essa colocação desse estudo e que pudemos controlar a poliomielite. Oswaldo Cruz luta contra a peste bubônica, chegando a dar R$300 por rato morto, que assolava o nosso país. Chega a febre amarela em nosso país e se descobre, em Cuba, que o transmissor era o Aedes aegypti. Ele, então, que estava no governo, faz carroças pulverizadoras e os pacientes ficarem dentro de cubículos. Oswaldo Cruz quer vencer a varíola no Brasil também. E faz, na época, que o presidente era Armando Rodrigues, uma lei obrigando que todos tomassem a vacina, chamada, hoje nas histórias da revolta da vacina. A população se revolta contra isso e não querendo tomar a vacina, com muito medo. Revolta esta até armada. Há uma revogação dessa lei e deixa somente obrigatório para quem trabalhar, estudar e casar. Primeira vacinação no nosso país ocorreu em 1811, chamada de braço a braço. Então, senhores, há movimentos, sim, contra a vacina, no Brasil e em todo o mundo. Mas com a vacina, nossa expectativa de vida subiu, deu um salto de 30 anos a mais. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente reza a necessidade. A humanidade vê, nos dias atuais, a taxa de vacinação cair. Aumenta os casos de epidemia. Estamos voltando a ter, na Europa, casos de doenças que já não tínhamos mais. Existe, sim, campanhas nas redes sociais passando informações, como, por exemplo, que o autismo vem da vacina. Esse médico já teve seu registro cassado.
porque foi comprovado que esse estudo que ele fez era uma fraude. Coqueluche está entrando na Inglaterra novamente. Sarampo, toda a Europa. Então, senhores, o que vamos decidir hoje é se colocaremos o bem-estar de toda a população, garantindo o direito que reza de cuidar das crianças. E eu chamo aqui, gostaria muito de ouvir depois a opinião dos médicos dessa casa, referente à vacinação, para que todos, juntos, possamos decidir o que queremos para a nossa cidade. Não poderia deixar de falar aos senhores que, sim, poderemos ter reações contrárias. A emenda aqui só está dizendo que aumenta-se o prazo, porque muitas vacinas têm tempo, se a criança está com a carteira de vacinação atrasada, precisa de um prazo maior do que colocado na primeira leva, na primeira ideia. E também não suspende mais a matrícula, e sim encaminha para o Conselho Tutelar para que tome as providências necessárias e as providências legais. Continuo na próxima próxima exposição. A emenda continua sendo discutida. Não havendo o vereador que queira discutir a emenda 164, ela vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Está encerrada a votação. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário, a emenda 164. Agora está em discussão o projeto com uma emenda aprovada. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra, vereadora proponente Érica Taik. Senhores vereadores, agradeço a aprovação e o entendimento de que precisamos lutar contra a taxa que vem caindo de vacinação em nosso município, em nosso país e no mundo inteiro. Já havia uma lei nesse município, no município de Limeira, de autoria do então prefeito Pedro Teodoro Kiel, que dizia que todas as escolas municipais de educação infantil, obrigatoriamente, a partir de 1998, exigir a carteira de vacinação. A não apresentação, no artigo 2º, a não apresentação da carteira de vacinação implicará na não realização da matrícula. Isso não podemos mais fazer, não cabe a nós, então, por isso essa transformação, e por isso eu não mantive a lei, porque ela estava em sentido contrário. O que estamos falando hoje, e o que eu peço a aprovação dos senhores, é que torne obrigatório a vacinação, a apresentação, tanto nas escolas municipais quanto nas particulares, que são no município de Limeira. E que daremos tempo aos pais para que façam e os tempos necessários que os médicos exigem de uma vacinação à outra, mas, se não o fizerem, será enviado ao Conselho Tutelar. Há quem vai dizer que queremos tirar os filhos. Não, o que queremos é a vacinação para as crianças. Esse será a colocação, tenho certeza, aqui do Conselho. E que eu vi uma frase que o Executivo faz o presente,
O judiciário resolve as contendas do passado, mas o legislativo deve olhar para o futuro. E o que eu quero que os senhores olhem, vereadores e vereadoras, é para um futuro onde a gente possa eliminar as doenças e ter 30, 40, 50 anos a mais na vida dessas crianças. É o que peço aos senhores e agradeço a votação favorável de todos na emenda. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o projeto 164, 167 com a emenda aprovada. Eu desejo, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem. Vereadora Érica, parabenizar por esse projeto. Eu sempre, assim, eu digo que o mundo está de ponta cabeça, né? E uma dessas questões é hoje quando se fala, né, a questão da intolerância, imediatismo. Aí hoje muito tem uma tendência que eu, né, grosseiramente chamo de natureba, né, do deixa de dar vacina, o alimento é só A, B e C. Lógico que isso são opções, a gente até entende por uma parte, né? Mas como médica e daquilo que eu aprendi, a gente sabe que a vacina, você entrar em contato com aquele, né, com aquele organismo, com aquela bactéria, né, com aquela coisa, o seu organismo, o seu corpo provoca uma reação que é uma proteção, que é a produção de anticorpos. Lógico que com a vacina existem algumas que são vírus, tem aquelas vírus atenuado, tem aquela que é vírus, né, o vírus vivo, ativo. Pode dar reação? Sim. Mas quando estatisticamente se fala entre a reação vacinal, pós-vacina, e a questão da complicação da doença, de que a criança não for vacinada, a complicação com a doença está lá em cima. É mínima as complicações pós-vacinais. Então, eu acho que assim, o Brasil, ele ainda, eu acredito que assim, na Europa, alguns países que a gente chama de primeiro mundo, eles não falam em vacinas, ou querem deixar de vacina, ou até deixaram, porque realmente nesses países, a questão da saúde pública, bem mais avançada, eles não morrem de verminose, né, desidratação, de desnutrição, como nós ainda vemos aqui, ainda até no estado de São Paulo. Então, esses países, por vários anos, na minha concepção, eu acredito que eles se deram ao luxo de poder dizer que aquelas doenças estavam erradicadas e que as mães, as mulheres, se puderam dar o luxo de não vacinar seus filhos porque as doenças estavam erradicadas. E com o passar dos anos, automaticamente, com a globalização, as pessoas passaram a viajar mais, automaticamente você começa a entrar em contato de novo com as doenças, né? E isso aconteceu no Brasil há pouco tempo com o sarampo. Não se via, fazia anos que não se via caso de sarampo. Hoje é uma preocupação. A Europa está falando de casos de sarampo. Tuberculose, com o advento da AIDS, voltou a se falar fortemente na tuberculose. Eu lembro que na época que eu fazia medicina ainda, estudante, se falava que no Porto Alegre, como considerado um estado desenvolvido, já não era obrigado a vacinar a BCG, que é uma das primeiras vacinas que a criança faz. O que aconteceu? Voltou tuberculose no estado, né, do Rio Grande do Sul. Então, acho que tudo isso, infelizmente, nós ainda não podemos nos dar esse luxo, como um país subdesenvolvido que somos, que ainda, como eu falei, ainda morremos de parasitose, desidratação, desnutrição, quiçá essas doenças que são né, através de contaminação, através de uma transmissão,
E se a gente não tivesse as nossas crianças, né, que aí a gente está falando da primeira vacinação, se elas não forem protegidas, e aí elas são mais suscetíveis, se elas forem mais vulneráveis, até por a questão do meio que elas vivem, né, na questão da desnutrição, com certeza as complicações com as doenças vão ser mais. Eu acho que aí cabe, nesse momento, nós, quanto poder público, né, poder assim, de fazer leis, de tomar essa precaução. Se daqui a 50 anos nós tivermos conseguido erradicar as doenças, que vamos dizer que não seja obrigado a fazer a vacina. Mas eu acho que a gente está muito longe disso, né? Então, eu parabenizo, porque a gente sabe assim, que toda essa questão hoje, nesse mundo moderno que a gente vive, essa correria de trabalho fora, de tudo, infelizmente, ainda há uma coisa que a gente está vendo bastante, que se chama negligência. Né? É o que a gente chama de famílias disfuncionais, isso leva muito para o lado da dependência, porque existe dentro dessa família disfuncional a negligência, ela impera. E isso, logicamente, cabe para as doenças, para a nutrição, para da criança ir ou não ir na escola, da vacinação, da alimentação adequada e tudo mais. Até mesmo da amamentação. Só que entra outras coisas, a questão da mulher em si, né? Então, fica aqui os parabéns. Eu concordo, como Mayra legisladora e como Mayra médica, eu concordo com essa questão de a gente ainda poder dizer que, infelizmente, esse tipo de coisa a gente tem que colocar como uma coisa obrigatória. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu gostaria, rapidamente, Doutor Rafael Camargo. parabenizar a vereadora Érica Tanque, na minha opinião, pela sensibilidade, pelo excelente projeto de suma importância para a nossa sociedade e para o desenvolvimento, garantindo qualidade no desenvolvimento infanto-juvenil e até para a terceira idade. Depois quero conversar para que a gente possa até instituir um projeto para as clínicas da própria terceira idade, que a vacina hoje abrange não só as crianças, mas também a terceira idade. Eu não vou expor aqui o que eu penso como médico, mas quero ler só um pouquinho, um trecho para vocês. Qual a importância da vacinação? Que é fundamental na prevenção de uma série de doenças infecciosas, além de reduzir a morbidade. Como foi decidida a vacina para entrar no calendário? Desde que tivesse o quê? Dispusesse de uma vacina segura, eficaz e que se mostre boa relação custo-efetividade, ou seja, qual é o custo da vacinação versus o custo do tratamento da doença. A aplicação de vacina pode gerar reações para crianças? Sim, para idoso também. Mas quais os perigos de não estar vacinado? O perigo de não estar vacinado é se manter suscetível à doença para a qual aquela vacina protege. Por exemplo, no calendário de rotina da criança, temos vacina para doença que pode ser grave ou até fatal. Poliomielite, difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, meningite por vários tipos, pneumococo, hemófilos e a meningocócica, que mata em 48 horas. A criança entra meio ruim, a hora que vê está entubada, UTI, não tem o que fazer. Pneumonia grave por pneumococo, hemófilos, sarampo, cachumba, rubéola, varicela, diarreia por rotavírus, influenza. E no calendário dos adolescentes e adultos também tem as vacinas fundamentais, com HPV, influenza, meningite, pneumonia e herpes zoster. Surtos de doenças podem ter relações com pessoas não vacinadas? Sim. Imagina que você tem um filho na creche ou um filho na escola, a mãe opta por não vacinar por livre e espontânea vontade, aí o teu filho ou alguém que está lá exposto, porque nem por ter a vacina, te garante 100% que você não vai ter a doença. E aí a criança que não tomou a vacina contrai a doença e o teu filho morre dentro da sala de aula por uma complicação. Então, surtos de doença podem ter relações com pessoas não vacinadas? Sim. Já está muito bem demonstrado que quando se acumulam muitas pessoas não vacinadas, é possível a ocorrência de surtos da doença, como vimos claramente recentemente com a febre amarela. A fonte disso, eu sempre busco literatura, mas é de um hospital, não sei se
conhecido ou não tão importante, simplesmente como Albert Einstein de São Paulo. Então, eu acho que o fato, vereadora, da mãe querer ou não, essa é a minha opinião, é indiscutível, porque ela não pode simplesmente determinar em cima de uma criança o que ela pensa pela vontade própria, porque a criança não tem direito de escolha. A imposição e a escolha do livre-arbítrio dela de falar, não vou vacinar, se a criança morre, ela sim é responsável pela morte da criança, e não o acaso. E se fosse ruim, alguém já se imaginou a população, todo mundo sem vacina? E era o que eu estava discutindo com a doutora Mayra aqui. Então, eu acredito que o avanço, olha, a gente caminha para a modernidade, mas olha, realmente diminuiu o número de crianças vacinadas. Sobraram vacinas aqui na cidade de Limeira. Então, isso eu agrego a falta de conhecimento e de instrução. Não tem outro motivo. Obviamente que o poder público, e o SUS prega isso, descentralizar o atendimento médico, levar a saúde para o bairro. Porque muitas vezes você chega para conversar com o cidadão, e muitas vezes, vereadora Érica, não sabe nem o que está acontecendo ao redor. E se a gente abrir mão da falta de conhecimento, cultura, e do discernimento dessas pessoas, a gente pode estar provocando ali as novas epidemias, as doenças erradicadas que voltam a acontecer. Vira e mexe, tem gente viajando para o mundo, turista. De repente você não tomou vacina, está no meio de um aglomerado de pessoas, pessoas pegando ônibus, por exemplo, em São Paulo, Bahia, vários estados brasileiros, Limeira tem gente que vem aqui comprar semijoia. Então, assim, não tem como você garantir que não vai ter uma epidemia, um surto, e depois não tem vaga no hospital. Quer dizer, então tudo que for para prevenir, prevenção, obviamente que o custo é menor, e isso é gestão, vereadora. Isso é gestão, é muito mais barato prevenir do que remediar. Então, fica aqui como médico o meu esclarecimento, a minha opinião, voto favorável e parabéns pela propositura. Obrigado, presidente. Quero Continue. discutir. A palavra, vereador Lubogo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente e todos os ouvintes. Vereadora Érica, parabéns por esse projeto, importantíssimo. Você falou aí daqui a 50 anos, há 46 anos atrás, eu perdi um irmão de 4 anos, em 1972, porque na época não existia vacina, e conforme o doutor Rafael falou, aquela doença do grupo que tranca a respiração. Na época não tinha vacinação, doutor Rafael, e a doença, assim, ela, como que fala, avançou muito rápido. Em 3 dias a minha mãe perdeu, nós perdemos, eu perdi um irmão e a minha mãe perdeu o filho dela. E nos dias de hoje, vereadora, a vida da gente está muito corrida. A vida das mães, todas as mulheres hoje saem para trabalhar, é o dia a dia corrido, é o dia que passa rápido, é a semana que passa rápido, é o mês, é o fim de ano que chega rápido. E o que acontece? A gente às vezes esquece. Não é nem negligência da mãe, é a correria do dia a dia das mulheres que têm tanto a fazeres nos dias de hoje. Por exemplo, a vacina HPV, que são, acho que 2 doses, doutora Mayra? São 2 doses, e aí se a gente não colocar na agenda da gente e não colocar o lembretinho na geladeira, que a gente tem que dar a 2ª dose, e não só essa vacina, são tantas vacinas aí, que são 3 doses, acaba esquecendo no dia a dia corrido. Então, esse projeto seu é de suma importância, que as escolas vão estar fazendo um trabalho com os pais para lembrarem.
Através do quê? Da apresentação da carteirinha. Então, eu só tenho a parabenizar você desse projeto maravilhoso que você teve a ideia de fazer. É a doença que, só corrigindo, chama CRUP. Nos dias de hoje, é uma doença bem fácil de curar. Segundo informações, depois alguns médicos aí podem me corrigir, se faz não sei como que chama, doutor? Isso, faz a traqueostomia, para a pessoa poder respirar e salva-se a vida dela. Mas, nos dias de hoje, nós temos o que é mais importante, que é já a vacina para essa doença. Então, fica aí, novamente, os meus parabéns por esse projeto. Obrigada a todos. Continue a discussão. Eu quero. Vereador Constância, depois vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, parabéns, vereadora Érica. E esse projeto, ele é tão importante que eu lembro que o ano passado, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que eu fui ver se a gente não conseguia fazer isso com os adolescentes no estado, né? Com relação à própria vacina do HPV. Infelizmente, nós não temos um deputado, infelizmente, para trabalhar essa questão no estado. Mas seria de suma importância também fazermos isso, inclusive na época que conversei com a Isabel, o pessoal da educação, mas é uma preocupação muito grande também que eu tenho com os adolescentes. Esse projeto, ele vem para somar, né, para fazer com que nós, gestores, tenhamos mais consciência e possamos falar mais sobre isso aqui nesta casa. A questão da vacinação. A gente fala em negligência dos pais, mas hoje a informação, a internet, ela é benéfica, mas as pessoas, se você colocar aqui agora, com relação à vacina, vai aparecer um monte de coisa aqui, e as pessoas acabam usando muito essas informações, né? E porque aconteceu não sei onde, não sabe nem porquê, e aí, a partir disso, já começa a criar monstros aí, e nós temos as nossas crianças aí sem a vacinação. E como hoje eu falei de CRAS, hoje eu falei de cadastro único, só para você ter uma ideia, para a pessoa fazer parte do cadastro único em qualquer daquelas exigências, o Estado, você tem que ter tanto a carteirinha de vacinação, tanto na promoção social, na saúde, na educação, quer dizer, em todas as secretarias, para manter o seu cadastro, você tem que realmente estar com essa criança vacinada. Então, isso já é importante. O Estado você só consegue estar inserido no cadastro único, inclusive, com aqueles benefícios que eu falei agora há pouco, se a criança estiver realmente sendo vacinada. Então, é de extrema importância isso, e quando o doutor Rafael falou, inclusive, com relação à vacina a idosos, né? Eu sou uma candidatíssima, já estou com as minhas vacinas, já pesquisei as minhas vacinas, e realmente a gente começa do zero agora, a partir dos 60 anos. Viu, Zé? Viu, Zé da Mix? Viu? Viu, Zé da Mix? Começa agora, viu? Tem vacina para tomar. Então, mas o senhor tomou quantas? São pelo menos umas 6. Tudo bem que na rede parece que só tem 2, só 2, mas eu acho que é algo que não deve mudar muito, deve mudar com o tempo, né? Que, inclusive o senhor falou daquela herpes de zoster, é isso? Então, não tem isso na rede. Na rede que eu saiba só tem, inclusive é caríssima essa vacina, custa acho que uns R$500. Inclusive na rede acho que só tem a de pneumonia. Tem uma de pneumonia, inclusive eu achei extremamente importante saber que nós temos que tomar essa vacina, a de tétano, e parece que tem mais uma só. Mas eu sou adepta à vacina, independente do que falam, da gripe, não sei o que. Não, vai tomar todo mundo, vai tomar vacina de gripe. Eu acho que vocês enquanto médicos têm demonstrado para a gente o quanto isso é importante, e eu sou totalmente a favor desse projeto. Né? E gostaria muito que esse projeto também estivesse no Estado, assim como o próprio CRAS tem essas exigências, gostaria realmente que tivesse alguma coisa no Estado, principalmente o HPV é um problema seríssimo, 1 a cada 4
pessoas, está tendo esse HPV, que ele não é muito, é uma doença transmissível, não é através do ato sexual. As adolescentes estão hoje, né, muitas adolescentes tendo o HPV. Tenho estudado esse assunto, inclusive, desde o ano passado. Na verdade, quando eu fui deputada, eu já falava sobre isso. Porque é um assunto que a gente já conversava muito na prefeitura. Eu lembro quando o Silvio foi prefeito, a gente falava muito sobre esse... Ela estava em evidência, quando começou a perceber, saiu uma pesquisa onde muitos adolescentes estavam com a doença, né? Então, a vacinação, ela é importante demais. Agora, não tem desculpa. Mãe, não me fale que não foi porque esqueceu. Pelo amor de Deus, se você não tem condições de lembrar o dia que você tem que dar uma vacina numa criança, você não tem condições de criar uma criança. Ter um filho não é brincadeira. Eu sempre falava no Ceprosom, vocês estão brincando. Ter filho, o que é ter filho? Tem muitas... O poder público tem hoje vacinas para não se ter um filho, não é, doutores? Então, aí você tem um filho, depois você esquece de dar a vacina. Não podemos esquecer das vacinas. Coloca na geladeira. Eu fazia isso, punha na geladeira, o ano inteiro aquele negócio na geladeira, mas coloca na geladeira. Acha a melhor forma, porque você gerou um ser, e você é responsável por ele para as próximas gerações dele. Então, vamos ser responsáveis por nossos filhos e vamos levar para vacinar. E agora, com a lei, nobre vereadora, vai facilitar muito, por quê? Ela não vai ter acesso. Ela não vai ter acesso a uma escola, então ela realmente vai ter que estar em ordem com essas vacinas. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada, senhor presidente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, por presente, o homem brasileiro ou mulher que viverá 150 anos já nasceu. Isto não sou eu que estou falando, a revista Exame promoveu um fórum em 2017 e os estudiosos do assunto que tratavam de saúde naquela ocasião, cerca de um ano, estabeleceu isso por várias razões. E uma das razões são as vacinas. E, evidentemente que nenhuma escola vai deixar de matricular, mas o fato da alteração da lei, revogando uma lei já, de certa forma, importante, mas um pouco ultrapassada, a vereadora Érica coloca 3 aspectos indispensáveis. Primeiro de tudo, carteira de vacinação tem que estar completa. Não basta chegar lá na escola com a carteirinha de vacinação em branco, como acontecia muito. Então, a carteira, ela preocupa em colocar isso nessa nova legislação, que a carteira de vacinação tem que estar atualizada. Outra coisa importante é as escolas particulares também. Hoje, boa parte das crianças procura as escolas particulares, as famílias, e tem escola particular de tudo quanto é nível. Tem escolas municipais que são melhores que particulares que são melhores e vice-versa. Então é importante também um aspecto muito importante dessa lei, que atinge também as escolas particulares. Em 1920, a expectativa de vida, presidente Zé D'Amix, era 42 anos de idade. 1920, no Brasil. E agora, em 2018, a expectativa de vida no Brasil, cerca de 76, 77 anos, e isso é uma crescente. Há estudos que em 10 anos, pouco mais de 10 anos, chega perto de 80 anos de idade. E isso em detrimento de uma série de situações importantes, mas uma das mais significativas, com certeza, é a vacinação. A vacina é realmente um fator preponderante e impulsionador do alto índice da idade no Brasil. O Brasil poderia ter ainda mais um índice elevado de idade, de expectativa de vida, se não fosse o saneamento básico que ainda patina no Brasil. Não diria a nossa cidade, que tem cerca de 95, 98, 97, quase 100%, Vaguinho, por aí, né? De tratamento de esgoto. Mas, a nível de Brasil, 55% do esgoto ainda é lançado na natureza. Então, o saneamento básico ainda é um problema maior, grande, nos estados ainda desse país, os estados mais carentes, os estados menores em situação econômica. Mas, portanto, vereador Érica, quero realmente parabenizá-lo por esse projeto. Além de revogar uma lei antiga, ele coloca
modernidade, obriga que a carteira de vacinação esteja com as notações adequadas, e isso facilita para a família, facilita para as pessoas e viabiliza ainda mais uma melhora na saúde das crianças. Senhor presidente, eu quero registrar também a presença do professor Guiberto Reinaldo Guaracho Leonardo, que constantemente, sociólogo, constantemente acompanha a nossa sessão. Muito obrigado. Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, microfone do Lemão aqui, raspando meu braço. Vereador Érica, parabéns. Eu tive, neste final de semana, na quinta-feira, na sexta, também no sábado, analisando muito o seu projeto, achei interessantíssimo. Até porque vieram professores perguntar para mim do projeto, e eu falando que o projeto era interessantíssimo. E analisando friamente, questão, parte jurídica, essas coisas, temos na Constituição que a educação é direito de todos. Mas se a gente for contrapor a questão da vacina, há vários pareceres jurídicos dizendo que a vacinação é obrigatória. Então, quer dizer, tudo bem, vieram me indagar que a educação é direito de todos. Mas a vacinação é obrigatória também. Se a gente, como estamos fazendo aqui em Limeira, atrelar as duas coisas, eu acho que fica interessantíssimo. Até estava conversando aqui com o Lemão, voltando num passado não tão distante da minha vida, quando eu tinha os 7 anos, eu e alguns, não muito distante assim não, doutora Mayra, é pertinho. Eu não sei se vocês lembram, tinha o revolvinho, que vinha o bilhete da escola falando que tal dia você ia tomar a vacina do revolvinho. Eu não sei que vacina que era, doutora Mayra, não lembro qual era. Só que eu fui tentar dar uma de esperto, porque eu sou canhoto, e a gente tinha que tomar todo mundo no braço esquerdo porque ficava doendo. A hora que eu coloquei o braço esquerdo lá para tomar a vacina, a professora foi lá e fez assim, ó, virou. Aí eu tomei no braço direito, teve jeito, tive que ficar na aula. Então, lembra, BCG, Jorge? BCG. E era doído, hein? Meu Deus, e a gente tomava na escola. Então, assim, qual que é, doutor? É de meningite? Quer uma parte, vereadora Mayra, para falar um pouquinho melhor disso? A senhora que é médica? Desculpa, essa que foi feita nas escolas foi a de meningite, que foi uma epidemia que foi feito, que eu lembro... Na década assim, de 80, né? Isso, exatamente, foi de meningite. Porque a BCG é feita, a primeira vacina que a criança faz é a BCG, que é contra a tuberculose. Essa eu tomei que aqui. geralmente deixa a marquinha. Isso. É a BCG, é. Mas essa que foi feita na escola, que é aquela pistola, foi a de meningite. Meningite, então, eu lembro que nós tomávamos na escola, então eu acho que atrelando esses dois, só tem a acrescentar, porque fato é, eu até estava conversando aqui com o vereador Lemão, nós somos um partido, né, Lemão, que prezamos a vida, desde a sua concepção. E ainda mais quando criança, que nós sabemos que essas vacinas pode gerar uma expectativa de vida muito grande. Visto que hoje eu acho que já extinguiu a poliomielite aqui no Brasil. Então eu acho que nós não podemos facilitar. É claro, como disse a doutora Mayra, eu ia falar também, existe uns natureba da vida aí que diz que vacina não pode. Se a gente pegar um relato não muito distante, aquele apresentador da Record deixou de tomar remédio de câncer para seguir algo natural. Natural. Então, eu acho importantíssimo. Eu ressalto as falas do vereador Dr. Rafael, que fala da prevenção. A vacinação é uma prevenção. E aí, eu acho que nós temos, sim, que ter essa atenção com a criança na escola, é claro. Não coibindo os pais, sua fala foi muito pertinente, vereadora Érica, dizendo que vai perder guarda de criança, conselho, tudo. Não, nada disso. O que a gente quer é o bem da criança. O que a gente quer é o bem da sala toda, dos professores, dos pais, de ter essa tranquilidade. Inclusive, eu sou muito ruim desse negócio de vacina. Eu acho que pai, questão geral, é ruim esse negócio de vacina. Mas a minha esposa já falou para mim que a minha filha vai completar 15 anos. E tem a vacina dos 15 anos, que eu nem sei qual que é. Falei, se tem, vamos lá. Ela está com a carteirinha, tudo lá com
HPV é a de 15 anos. Minha filha vai ter que... É dupla. Ah lá, a doutora Mayra já está me instruindo aqui, ó. Mas ela vai tomar, 15 anos, em janeiro ela completa 15 anos, vai tomar a vacina. Então, assim, nós como pais, nós temos que ter esse zelo. E quem sempre leva para tomar vacina sou eu, viu? Porque minha esposa tem coragem de segurar, eu seguro. Então, assim, esse cuidado que a gente vai ter com as crianças da nossa cidade, e muito pertinente, particular e municipal, porque é o futuro da nossa geração, do nosso país, da nossa cidade. E a gente tem que pensar nas crianças. Lembrando que o Jorge falou que quem vai viver 150 anos já nasceu? Pode ser eu, então, mas por que não? Eu vejo meus bisnetos, meus tataranetos, imagina, doutora Mayra, eu com 150 anos, eu e minha veinha, se ela tiver ela junto comigo, imagina, vendo os tataraneto, tataraneto, e com saúde. Porque eu lembro que minha mãe sempre prezou em nós, foi a vacina. Isso também ela cobrava, minha sogra, minha mãe, com os netos. Eu acho isso importantíssimo. Então, vereadora, foi muito oportuno que a senhora colocou nessa casa. Polêmico, a senhora diz, eu não vi polêmica alguma. Eu só vi um benefício e eu acho que é isso que nós temos que fazer aqui nessa casa. Trazer o benefício para a população. A senhora falou quinta-feira uma frase tão importante que eu esqueci para mim. Política do bem. Foi isso que a senhora falou, né? Fazer política do bem? Foi. Nós estávamos comentando, quando eu falei do projeto que eu li, a senhora falou isso é fazer política do bem. Política do bem. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Essa política que vai trazer o benefício para a nossa sociedade, pensando no bem comum. Sem pensar em ego, sem pensar em ideologia, mas sim pensando na comunidade, na nossa população. Então, a senhora está de parabéns, meu voto é favorável. Eu quero... Lemão da Jeová Rafá. Presidente, vereadores, parabéns, vereadora Érica. Tive algumas preocupações aqui quando o vereador Cleito falou que vai viver 150 anos, já pensou? Ai, meu Deus, não é fácil não. Mas tudo bem, né? Esse que é vinho que vai melhorando com o passar do tempo. Não. E quando ele começou a falar que tomou vacina, começou a fazer assim, acho que ele ia tirar para mostrar da minha vacina. Eu falei, meu Deus, esse rapaz... Mas brincadeira à parte, eu me lembro quando tomei vacina ali na igreja de São Cristóvão, Zé, que a gente foi daquele lado, quando aquela igreja abandonada, que o padre Sebastião morava na frente, e ali formou uma filinha dos bairros 1967, todo mundo tomou esse revolvinho aí mesmo, e todo mundo dessa marca, Carolina Pontes. Não, todo mundo. Formou uma bolha desse tamanho e depois, a gente era meio índio na rua, estourava, né? Aí ficou essa marca. Mas é importante. Tive 2 amigos que fizemos o primeiro ano, o segundo ano, porque aquele tempo já começava no primeiro ano, né? Cartilinha Caminho Suave, fazendo a cuia do vovô, chuvinha. Tinha nada de parquinho antes, não. E 2 amigos tiveram poliomielite, aquela poliomielite, o Ademir e o Vladimir. Inclusive o Vladimir se esteve aqui na Câmara. Então, a importância, né? A gente descontrai, mas a importância eu acho muito interessante. Tem coisa que tem que me obrigar mesmo. Você tem que obrigar, falar, ou. Agora, lógico que ninguém vai tirar a criança da mãe, do pai, mas que a mãe e o pai tenham consciência da necessidade. Que é pro bem, né? Política do bem, né? Você fazer com o seu filho a quem você tanto ama. Porque a gente sabe que filho não é para um dia, 10 dias, o filho pode bater asas e ir embora, mas sempre vai ser filho. Parabéns, sempre atenta a alguns detalhes. Que isso também possa ser transformado numa lei não só municipal, estadual, nacional, e com certeza vai ser. Parabéns, vereador. Meu voto, com certeza, é favorável. Continua em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Presidente, nobres pares, público que nos acompanha, me levanto para falar como cliente da rede municipal de ensino. Gostaria de parabenizar a vereadora e dizer que é um projeto de extrema importância, algo que já acontece nas escolas municipais, a exigência para a matrícula e rematrícula das cadernetas de vacinação, mas agora a lei vem com mais parâmetros para garantir
que de fato essas crianças sejam vacinadas. Constantemente nós precisamos mostrar a caderneta com as vacinas atualizadas, não só em matrícula e rematrícula. De vez em quando, a agente de saúde que trabalha dentro da escola, ela solicita também que essa caderneta seja enviada via caderno de recados, para que se possa checar se está tudo em ordem, porque durante o ano, acontecem também vacinas importantes e que precisam estar em ordem. Então, de fato, projeto importantíssimo, e parabenizar a rede municipal de ensino que já faz isso, né? As escolas particulares também fazem, porque acaba sendo um protocolo, né, na verdade, uma deliberação de dentro da Secretaria de Educação, e as ADEs, que supervisionam o trabalho das escolas particulares, pegam no pé também com relação a isso daí, que é de extrema importância. Então, parabéns, vereadora, e depois de tantos discursos, de tanta informação já colocada aqui, cabe só adiantar que meu voto será favorável. Obrigado. Anderson Pereira. Presidente, nobres pares, eu quero também me alegrar com a vereadora Érica Tanque e parabenizar mais uma vez, pela sua percepção. Vossa Excelência faz jus a esse legado que tem cumprido, esta jornada que tem cumprido nessa Casa de Leis, e tenho certeza que no ambiente espiritual, Dona Elza está batendo palmas para você nesse momento. É triste termos que discutir algo desse tipo num país como o nosso. E aí eu quero parafrasear o ilustre vereador Rafael Camargo e quero viajar um pouquinho aos ares internacionais, porque isso lá fora, presidente, isso lá fora, vereadora, já está implícito dentro de cada um. E aí eu quero usar a Inglaterra como exemplo, que é um país que não precisa nem lei, não precisa nem Constituição. Está implícito dentro de cada um. E a gente ouve tantas críticas em nosso país, nós, políticos, somos tão perseguidos, e quando tem um projeto de lei desta magnitude, só resta tecer elogios a Vossa Excelência que teve essa percepção, porque nós estamos discutindo algo que versa sobre saúde pública, sobre direito da criança, e que deveria estar implícito dentro de cada um de nós. Porém, doutor Marcelo, nós precisamos regulamentar essa situação. Parabéns a Vossa Excelência pela percepção, pelo carinho, pela continuidade deste legado. É uma pena que eu não pensei num projeto desse, mas vindo de Vossa Excelência, voto com prazer, com louvor, e que tenhamos mais percepções nesse sentido, já que, apesar de termos algo implícito dentro de nós, que persegue o bom senso, precisamos regulamentar diversas outras matérias para cuidar da saúde pública dos nossos munícipes e das pessoas que residem nesse país. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Não havendo... Quero discutir, presidente. Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente, parabéns à nossa vereadora Érica Tanque pelo projeto, que ele, na minha maneira de ver, ele se torna um projeto educacional. É lógico que a essência da educação ela deve existir, estar implícita em cada um de nós, como é na Inglaterra, como nosso amigo vereador Anderson disse. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós vivemos uma realidade totalmente adversa.
onde as pessoas não têm cultura e que poucos se preocupam por falta do conhecimento. O grande problema hoje da população mais simples é a falta de conhecimento, a falta de educação, que acaba trazendo transtornos, trazendo problemas familiares. A pessoa não está preparada para poder cuidar, às vezes, formar uma família. Uma mãe não tem uma estrutura emocional, psíquica, etc., etc., para poder pegar uma criança e educar. E acaba fazendo da maneira dela. Sistema normal, toca do jeito que dá. E o que acaba acontecendo? Com a lei, ela vai ser cobrada, ela vai ser educada. Sem isso, eu não consigo fazer a minha matrícula ou rematrícula na escola, na creche, onde são os principais pontos. Ela precisa trabalhar, ela precisa pôr na creche, tem que fazer o filho estudar, e acaba criando um mecanismo que realmente vai se tornar centenas de fiscais. A prefeitura não tem condição de fiscalizar, a Secretaria de Saúde fiscalizar, são mais de 40 mil, eu não sei exatamente o número de pessoas dentro da área de escola, mas cada um vai ser um fiscal. A escola vai ser fiscalizadora, ela vai cobrar, ela vai exigir. Então, vai se tornar um papel, um braço direito da fiscalização da saúde. E isso vai ser bom para a cidade de Limeira, nesse processo educacional, onde as crianças vão ser obrigadas, e sendo obrigação, vai fazer o bem para a saúde, que vai acabar, consequentemente, gastando menos, porque se deixa de tomar as vacinas, se deixa de pegar a caneta e acaba esquecendo, e tem famílias hoje que têm 3, 4, 5, 6, 7, 10 filhos. Como que uma mãe vai controlar isso? A própria escola vai fiscalizar e vai ajudar e vai contribuir no processo educacional. Então, isso você, de uma maneira especial no seu projeto, você usou uma maneira didática. É um projeto importantíssimo para a cidade de Limeira e principalmente para os adolescentes, as crianças, que precisam e devem ser cuidados para poder ter uma vida melhor, saudável e uma vida feliz. Parabéns, e o meu voto é com orgulho de poder contribuir e fazer parte dessa missão que você tem de fazer esse projeto e ajudar toda a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo projeto de lei 167/2018, com a emenda aprovada, ele vai à votação e o painel está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Projeto com a emenda aprovada. Encaminhe-se à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração da redação final para justificativa de voto. Vereadora Érica Tanque. Senhores e senhoras, quero agradecer muito a todos que se manifestaram, a todos que votaram. Aqui eu, não fiz a medicina, então os senhores sei, porque perguntei até para o meu filho, os senhores passam por todo esse ensinamento, que eu tive que, na verdade, buscar na unha, né, aquela ideia. Aprendi coisas que eu não tinha ideia
do que era. E aqui peço àqueles que não fizeram medicina que parem um pouco para ver como é esse pulmão de aço que tratava poliomielite. Gente, que difícil é ver aquela cena. Então, aqui também vi uma frase que o Dr. Rafael aqui bem falou nesse sentido. Um vírus ou uma doença está a 18 horas de avião, no máximo. Hoje, com a globalização, menos de um dia está aqui. E aqui peço aos senhores que a gente faça uma sensibilização junto ao Executivo para que a gente faça campanhas de esclarecimento a essas famílias para que vacinem a importância e quais são as mentiras contadas na internet. Porque, infelizmente, muitos estão sendo levados pela internet. Peço também a sensibilização do Executivo quanto ao horário de vacinação. Como diz a vereadora Lu, as mães trabalham e muitas vezes acabam não tendo condições de levar seus filhos para fazer a vacinação. Então, precisamos ter a sensibilidade também do Executivo para que possamos fazer campanhas fora do horário, estendendo um pouco para que essas mães possam cumprir esses calendários. Sei que a Secretaria da Educação do município pede, mas, infelizmente, por lei, eles não têm como suspender, como dizia a outra lei, impedir a matrícula. Mas hoje, com a aprovação de vocês, temos para onde encaminhar. Sei que as escolas também pensam, nas escolas particulares, têm o mesmo tipo de comportamento. Mas hoje, através do voto de vocês, os adolescentes também são incluídos nessa lei. As vacinas são aquelas exigidas pelo Ministério, as que são dadas gratuitamente. Melhor quando podemos tomar as outras também. Mas aqui quero agradecer muito aos senhores por entender o propósito e me acompanharem nisso, que pode ter reclamações, sim, mas nós decidimos que na cidade de Limeira o coletivo supera o individual. Vamos defender todas as nossas crianças. Muito obrigada a todos e todas. Item 2 da pauta. Projeto de Lei 194/2018, de autoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e hipermercados instalados no município de Limeira, com a construção acima de 700 metros quadrados, possuírem 2% do total de carrinhos de compras adaptados para a locomoção de pessoas com deficiência. O projeto contém 2 emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda 178, protocolado sobre o número 4.935, que modifica a emenda e o artigo 1º do projeto de lei 194/2018, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Algum vereador deseja discutir? Não havendo a emenda 178, ela vai à votação e o painel está aberto. Newton Santos. Jorge Freitas. Está encerrada a votação. A emenda 178 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário.
Agora está em discussão a emenda 179, protocolado sobre o número 4.936/2018, que modifica o artigo 4º do projeto de lei 104/2018, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Algum vereador deseja discutir? Não havendo a emenda 179, ela vai à votação. E o painel de votação, senhores vereadores, ele está aberto. Está encerrada a votação. Jorge Freitas, por favor, seu voto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado, a emenda 179 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Agora está em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Algum vereador deseja discutir? Quero discutir, senhor Com a presidente. palavra, vereador Toninho Franco.